cura espiritual. Estava ali agora mesmo, vindo aqui para a palestra, e um amigo meu, que eu conheço, ele é tetraplégico. E aí, ele pegou e estava na cadeira motorizada, e na cadeira motorizada, ele estava com o filho dele, criança, levando ele. E olha que interessante, gente. Na hora que a gente vai analisando essa questão de cura, é muito bonito. Porque Jesus, ele veio, ele curou várias pessoas, gente. Curou? Aí é que tá. Jesus, ele dizia, vá, a sua fé te curou. Não é? É a fé. E aí, o que vem de mais interessante nisso? Nós queremos a cura do corpo. Nós não queremos ficar bem, ficar sadio, ficarmos, né, em dia com o corpo. Mas Jesus, ele não quer. E Deus também não é só a cura do corpo. Ele quer a cura de quê? Da alma. E isso que é interessante. Porque na hora que a gente vai analisar essa questão da cura, a gente vai vendo que aqui várias pessoas estão doentes. E aí, o interessante é que essa doença que vem afligindo as pessoas, a gente vai falar assim, por exemplo, ele aqui, ele tem uma doença física. Ele anda com uma muleta, mas ele sabe no íntimo dele que Deus o ama. E aí, o que acontece? Ele poderia questionar, por que Deus? Por que eu vim dessa forma e uma outra pessoa não veio? Assistindo a série The Chosen, achei muito interessante uma passagem que Tiaguinho conversa com Jesus, que era um dos apóstolos do Cristo ali, né, que estavam junto com ele. E ele fala, mestre, por que não me curas? Né? Ele tinha um problema físico e ele custava acompanhar ali a peregrinação, porque eles tinham que ir de uma cidade para o outro andando, né? E aí ele falou, por que não me curas? E essa parte me chamou muito a atenção. Porque Jesus fala, Tiaguinho, todas as vezes... e ele ainda faz um questionamento. Eu vou nos lugares e eu curo as pessoas no seu nome. E é estranho, porque se eu tenho um problema, não casa. Uma pessoa que tem um problema físico curando outras pessoas com problema. E aí ele responde, e isso me chama muita atenção, porque demonstra essa questão dos problemas físicos que nos atingem. Jesus responde para ele, Tiaguinho, olha que maravilha. Você chegar nos lugares, você que tem um problema físico, e ministrar a cura é muito importante. Por que é importante? A resignação, gente. A gente tem que ter resignação. Se nós sabemos que o Deus é um Deus de amor, de bondade, de caridade, realmente é um pai, nós sabemos que o pai, ele não coloca nada para um filho que ele não necessita. E se estamos em dores, nós não temos que perguntar, por que Deus? Por que eu estou com esse problema físico? Por que Deus, eu tenho esse problema mental? Por que Deus? Porque tem males que vêm da mente, vêm da alma. Uma depressão, pessoas com o corpo físico perfeitos, mas desencadeiam uma depressão complexa. E aí você não pergunta por quê, mas para quê? Porque Deus quer te ensinar algo. E aí, o que acontece? Dentro desses ensinos, ele quer te demonstrar algo muito importante. E Jesus fala isso para Tiaguinho. Mesmo você tendo esse problema físico, você vai em meu nome. E ele fala mais. E o que mais me chamou a atenção, ele falou assim que demorava, ia andando, né? Como ele mancava, ele atrasava o grupo. E Jesus fala para ele, fala assim, Tiaguinho, como assim você atrasa o grupo? Eu tenho hora que eu prefiro caminhar
com o seu problema físico do que o temperamento de Pedro. Pedro era fácil, gente? Dificílimo. Uma pessoa difícil de lidar. E aí a gente vai vendo essa analogia de Jesus. Espera aí, você tem um problema, Tiaguinho? Um problema físico. Mas você não tem o problema da alma, porque o que está dentro, várias pessoas que têm o corpo físico perfeito, ela não progride, ela não ajuda ninguém, ela não faz nada na vida. Conforme eu disse aqui, o mal não vem do corpo, o mal vem de dentro, o mal vem da alma. E isso que é mais importante, ao ver o meu amigo ali, tetraplégico, carregando o filho numa cadeira, a gente vai vendo o amor de Deus por nós. Porque ele impõe em nós limitações, mas para que nós possamos aprender. E aí vem uma outra coisa muito importante, a família. Quem aqui, esses dias eu fiz um vídeo, você tem uma casa ou um lar? Existe diferença, gente? Existe. Sabe por quê? Casa, qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter uma casa. Mas um lar, não. Vocês todos que estão aqui comigo hoje, podem morar numa casa humilde, simples. Como pode morar também numa mansão. Mas aí nós vamos vendo a diferença. Em várias casas simples, humildes, casas realmente ali nos tempos do Cristo, aonde Jesus viveu dessa forma, que ele não viveu, né? Em opulência, em grandes dinheiro. E aí, o mais importante é o quê? O mais importante é que na hora que Jesus demonstra isso, ele demonstra que o que vale é o amor. É o amor que está ali dentro daquela casa. Então, quando vocês olharem para a casa de vocês, vocês não têm que olhar com aquele olhar do que eu quero mais. Você tem que olhar com aquele olhar do que eu vou colocar dentro dessa casa para ela ser um verdadeiro lar. Porque no final da vida, o que é mais interessante, você não vai olhar mansão, carro, nada. Você vai olhar quem está ao seu lado. Porque possivelmente você não vai partir ali no meio dos seus bens materiais. E é isso que Jesus quis demonstrar para a gente. Sabe o que Jesus quis demonstrar? Sabe o quê? Que não é o material. Se não é o material, o que eu tenho de corpo, o que eu tenho de bens materiais não vale nada. Mas de toda palavra que vem de Deus. O que é a palavra que vem de Deus? Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. E quando Jesus responde Satanás nas tentações do deserto, aonde Jesus estava em provação, o que acontece? Deus, na sua palavra, na sua bondade, ele quer demonstrar algo para mim, para você, para todos nós. E na pluralidade das existências, porque Deus não seria justo se ele colocasse ele aqui, ó, aqui, e ele pode achar que está em dificuldade. Ah, eu estou em dificuldade, eu tenho dificuldades físicas, eu tenho dificuldades, e vai falando. E uma criança que nasce lá na África, e uma outra criança, porque nós colocamos África, assim, mas tem lugares bons na África, mas assim, uma que nasce no meio da miséria, da pobreza, da fome, da sede. E aquela que nasce no meio da guerra. E aí nós vamos vendo, fala assim, não, peraí, tem só uma vida, só tem uma vida. E depois que acabar essa vida, você vai para um lugar onde você vai ser julgado. E ali vai acabar, né? Você vai para o céu ou para o inferno, ou vai ficar no purgatório. Seria um Deus justo, gente, se ele fizesse isso? Porque ele não está dando as mesmas oportunidades. Ela aqui levou uma vida. Eu tenho certeza que não é a mesma vida que ele teve. E que não é a mesma vida que o senhor aqui teve. A gente vai vendo o quê? Que cada um de nós passa por uma espécie de provação. Cada um de nós passa pelo quê?
passa por uma vida. E aí, somente na pluralidade das existências, somente você demonstrando que você nasce e morre, mas o seu espírito, ele permanece. Quando Jesus, ele foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, conforme está lá, né? Depois, no terceiro dia, ele fez o quê? Ele voltou. Mas isso que é interessante, ele volta em espírito, para demonstrar para cada um de nós que o espírito, ele sobrevive ao quê? Ao corpo. Ele se apresentou em espírito e teve um dos seus discípulos, e talvez até mais, mas um era mais ali, né? Foi retratado que duvidou. E ele fala, então me tocas. Isso que é interessante, porque os discípulos eram pessoas, os apóstolos, né? Porque discípulos Jesus teve muitos, mas apóstolos ele teve 12. Os apóstolos eram pessoas fáceis, gente, de lidar? Eram fáceis? Não. Dificílimos. Difíceis porque eles eram como nós. E é isso que Jesus quer demonstrar para mim, para o Senhor, para todo mundo que está aqui, para todo mundo. Porque Jesus, ele não trouxe uma religião. Ele trouxe uma doutrina de vida. Ele trouxe fundamentado no quê? No amor. E aí a gente vai demonstrando o quê? Qual que é a melhor religião? Qual que é a melhor religião? Aquela que te torna um ser humano melhor. Independe. Porque para espírito, para aquele espírito que sobrevive ao corpo, não existe religião. A religião é aquela que Jesus trouxe, que ele demonstra no Sermão da Montanha, que são as bases ali. Sabe o que é? É o amor. E o amor, ele cobre tudo. E é aí que nós vamos vendo. O meu amigo, que estava tetraplégico, levando o filho dele, ele estava nutrindo ali o seio da família. O que é fundamentado isso? No amor. Quando ele deixar esse corpo físico, né? Ou quando a ciência, porque é bom que o espiritismo, ele não caminha fora da ciência. Porque a ciência, ela pode vir e trazer o quê? Trazer o progresso. Ele pode obter uma cura física também, pelo desempenho da ciência ali em si. Todo mundo está aqui, passou pela pandemia, né, gente? Foi fácil? Foi dificílimo. Agora imagina se nós não tivéssemos hospitais, a ciência ali trabalhando conosco, tivéssemos remédios, né? É difícil. Ia ser muito mais complexo. Quando nós falamos de cura, então, porque o início dessa página nós falamos de cura, e Jesus ali conversando com o Tiaguinho, ele demonstrava o quê? Tiaguinho, você é perfeito, Tiaguinho. Você não tem nenhum problema físico. Sabe por quê? Porque você tem a resignação. E é isso que é importante. Cada um de nós temos que dar o quê? Em tudo, dai graças. Paulo já nos ensinou. E quem que era Paulo, gente? Paulo era Saulo antes. E Saulo levou Estevão à morte. E depois disso, ele poderia ficar se martirizando, não podia? Falar, eu sou um assassino, eu sou isso, Não. Ele se reconfigurou, ele ficou interiorizado e saiu a ministrar. E hoje nós temos um cristianismo de Paulo, aonde ele trabalha em cada um de nós, através das suas cartas, através de tudo aquilo que ele foi trabalhando. Tem um livro muito lindo que chama Paulo e Estevão. É lindo. É lindo, lindo, lindo. É da psicografia de Chico Xavier, por aí. E a gente vai trabalhando isso e vai vendo que a cura, Jesus precisava curar Saulo? Precisava. Porque Saulo tinha dentro de si um ódio, uma raiva, uma perseguição religiosa. E olha que coisa mais bonita. Jesus não chamou para o seu ministério, não chamou para o seu apostolado nenhum religioso.
Vocês podem olhar que era cobrador de impostos, pescadores, pessoas ali, comuns. Só que eles saíram ao quê? Saíram a ministrar. O que Jesus queria demonstrar com isso, gente? Cada um de nós pode ser um discípulo do Cristo. E aí a gente vai falar assim, não, mas peraí, eu não tenho estudo, eu não tenho cultura, eu não sei, talvez, falar, mexer. Todos os apóstolos do Cristo sabiam? Eles tinham cultura? Alguns, mas nem todos. E olha que importante. Quem falava, Jesus falava, vá, porque o Espírito Santo falará por vós. Quem aqui já se pegou que ia falar alguma coisa, mas na hora foi travado e falou diferente? Quando você caminha com Cristo, quando você se interioriza, e aí que vem o mais importante. Quando Cristo fala para nós, vá, sua fé te curou. Qual que é a chave central, gente? O que ele quer demonstrar com isso? Não sou eu que cura, é o Pai, mas para extrair essa cura, você precisa de quê? Fé. E é a fé que demonstra isso. E aí nós vamos vendo que a fé, ela pode ser trabalhada por cada um de nós. E aí a gente vai vendo o quê? Na pluralidade das existências, você vivendo uma vida hoje, falecendo, indo em espírito, conforme Jesus já nos demonstrou que ele se apresentou, ele estava ali em espírito. Ele se apresenta depois para Saulo em espírito. Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já tinha falecido do corpo físico antes. Ou ele apareceu em corpo físico? Não. Ele apareceu em espírito para Saulo, né? E depois ele transforma Saulo. Ele demonstra nesse ato o quê? Que cada um de nós pode nutrir dentro de si, porque o reino de Deus está onde, gente? Que ele ensinou? Dentro de nós. O reino de Deus não está fora. E a gente quer procurar ele num monte de lugar. A gente quer procurar ele numa igreja. A gente quer procurar ele, e estou falando até aqui. Tem muita gente que vem para o centro e quer procurar Deus. E como que Jesus ensinou a orar? Vá para o seu quarto, tranque a porta e ore ao Pai. E o interessante é o que é o quarto, gente? É aqui dentro. O quarto ele não é algo físico. Não é aquele lugar. Você não precisa ir para aqui para o centro, você não precisa ir para a igreja, você precisa entrar aqui dentro. Para falar com Deus, você precisa entrar onde? Aqui. Porque é aqui dentro que está o reino de Deus. Aí, quando ele fala, fecha a porta. Por que você tem que fechar a porta? Quando você se interioriza, o mundo quer te chamar. O mundo quer falar assim, porque aí começa a vir pensamento. Não é? Quando a gente vai se interiorizar, a gente começa a lembrar, mas tem aquele negócio, tem aquele problema, tem aquilo ali. O quê? É o mundo te chamando para não se conectar com Deus. Então você tem que fechar a porta para o mundo. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil você fechar a porta para o mundo. Mas a gente tem que ter o quê? O exercício. E olha que importante, nessa questão da fé, nessa questão da oração, a gente acha que oração é para gente fraca. A gente acha que oração é para pedir. A gente acha que oração é só quem tem fraqueza, e não. Oração, Jesus fazia o quê, gente? Quando ele queria, a todo momento, Jesus ele se recolhia, não era? Ele ia para algum lugar e fala montanha, mas Jesus orava o tempo inteiro em conexão com o Pai e demonstrando que a oração, ela não é algo de gente fraca. Ela é algo de gente forte. É quem realmente tem aqui dentro. Aonde que está a lei de Deus, gente? Na consciência. Porque é ali que você é cobrado. É dentro da sua mente. Quando você faz alguma coisa errada, quem te cobra? A consciência. Que você vai andando e a gente costuma brigar com a consciência, não é?
que a gente fala assim, eu briguei com ele aqui. Eu vou pedir, a consciência vem, né? Pede desculpa para ele. Aí você fala, não, vou pedir desculpa. Aí você começa a brigar. Quem aqui já brigou com a consciência? Todo mundo, não é? Todo mundo já discutiu com a consciência. E é ela que te chama. Aí no final das contas você chega, se a consciência, né, vencer, você chega e fala assim, fulano, você me desculpa. Aí o outro vira e fala assim, na maioria das vezes, raras exceções, fala assim, não, você me desculpa também, que eu me excedi, né? Eu fiquei errado e tal. Isso que é importante. Quando nós falamos de questão de caminhar com Cristo, e quando nós falamos em mudança, em cura, melhoria de vida, talvez a gente peça mais dinheiro, não é? Quem aqui já pediu mais dinheiro? Quem já pediu? Vocês não pediram mais dinheiro? Sabe por quê? Talvez a gente ache que é errado pedir dinheiro. É errado, mas depende da sua intenção. Se a sua intenção for boa, você chega na mão de uma criança de 5 anos, dá para ela uma motosserra? Vocês dão uma motosserra para uma criança de 5 anos? Vocês dão uma faca? Vocês dão uma faca para uma criança? Vocês dão alguma coisa que ela vai se machucar? Então, se Deus não está te dando aquilo que você quer, é porque ainda não é o momento. Porque nós somos como crianças. E aí, nós queremos talvez algo. E a prova mais difícil que tem é a prova da riqueza e da beleza. E eu sei disso, porque eu sofro da beleza. Né? Da beleza, eu passo muito. Eu tenho aquele negócio, você já viu que as pessoas, elas chegam e secam pimenteira? Vocês já viram? Que chega assim, olha uma planta muito bonita e a planta murcha. Isso é energia, gente. Isso não é... Quem aqui já viu isso? Que uma planta murcha com a intenção de uma pessoa. E aí nós vamos vendo que tudo é pensamento. Tudo está aqui. E você vai atrair e repelir aquilo que você vibrar. Então, se você quer mais dinheiro, se você necessita de mais dinheiro, porque não é errado também ter dinheiro, só é errado a forma que você vai fazer com ele. Porque talvez você não vai agir conforme você deveria agir. Você não tem que pedir dinheiro para Deus. Você tem que pedir uma vida melhor. E aí ele vai te ensinar o quê? Que você já é feliz, talvez, com aquilo que você tem. Só que as coisas vão começar a caminhar. E aí, no final da vida, talvez você vai olhar para trás e falar assim, gente, eu era feliz porque eu estava com meu filho. Eu era feliz porque eu estava com a minha esposa. Eu era feliz porque eu estava ali em família. E a gente vai vendo que nem tudo é dinheiro, nem tudo é poder, nem tudo. São essas coisas que vão nos trazendo e nos colocando no mundo. Sabe o que é mais importante na nossa vida, gente? É nós termos um encontro real com Deus, dentro de nós. Porque Ele quer nos mudar. Se eu pegar, eu já fiz isso em outras palestras, um copo com água. Essa água eu olho, ela está limpa. Se eu chego ela perto da luz, eu vou ver impureza nela. Eu vou ver um cisquinho, vou ver uma outra coisa. Quando você caminha com Deus, Ele vai iluminar a sua vida. E ao iluminar a sua vida, sabe o que Ele vai fazer? Mostrar os seus problemas, mostrar as suas mazelas. E aí tem gente que fala assim, eu sou egoísta. Nossa, eu sou egoísta. Gente do céu, eu sou egoísta. E vai começar a se martirizar. Ou senão vai tentar o quê? Repelir o pensamento. Pedro, que nós dissemos no início, Pedro era difícil, não é? Cortou a orelha de soldado, negou o Cristo, fez várias coisas ali do evangelho, ao caminhar nas águas ali, né? Que Jesus chama ele afunda, Jesus chama. Mas Pedro foi o maior exemplo de nós, sabe do quê? De pessoa persistente. De pessoa que quer mudar. Sabe, porque ele chegou no final da vida dele corporal e eles falaram assim, eu vou crucificar você, né? E ele ia ser crucificado. Ele fala assim, eu não mereço morrer como mestre.
Me crucifiquem de cabeça para baixo. E olha que importante. O Pedro se transformou. E Pedro, ele tinha uma sede diferente, uma sede de mudança. E é isso que Deus quer dentro de nós. O que Deus quer? Ele não quer uma cura física. Ele não quer simplesmente que você ganhe mais dinheiro. Ele não quer simplesmente que você tenha uma vida melhor. Ele quer que você cure a alma. Porque no final de tudo, a gente sabe que nós temos uma certeza, né, gente? Quem aqui vai viver o tempo inteiro, viver? A gente só tem uma certeza que nós vamos morrer. Todas aquelas pessoas que foram curadas pelo Cristo, não pelo Cristo, né, pela sua fé, todas aquelas pessoas que obteram a cura através das energias de Jesus morreram, não morreram, gente? Todas aquelas pessoas que eram riquíssimas, Salomão, rei Salomão, um monte de poder, de coisa, elas morreram, não morreram, gente? Qual que é a certeza que nós temos? Nós vamos morrer. Essa vida é curta. Mas a vida que Jesus quer nos demonstrar é o quê? É a vida do Espírito, é a vida da alma. Essa vida que nós devemos. E aí, nós estamos num planeta, num mundo de provas e expiações. E o que tem esse mundo? Provas e expiações. Nós vamos sofrer com muitas coisas. Vocês acham, por exemplo, hoje, eu estou aqui falando para vocês. Vocês acham que a minha vida é fácil? Mas ela não é difícil também, não. Eu não posso reclamar. Eu tenho várias sementes, porque Deus dá para nós sementes. E aí eu tento espalhar. E a dona Conceição, que está aqui, que é minha amiga do coração, que de vez em quando fica brava comigo, aí, com razão também, que eu sumo de vez em quando. Ela um dia falou para mim uma coisa interessante. Ela falou assim: Douglas, você é muito brincalhão, mas seu olhar é triste. E aí, ela vê o quê? Ela viu o que tem dentro da alma. Porque muitas vezes nós exteriorizamos algo. Uma pessoa brincalhona, alegre, sorridente, mas que dentro de si trabalha muito. Sabendo que precisa melhorar muito. E aí nós vamos vendo os apóstolos. Em cada um deles, nós vamos vendo que eles tinham um desafio, tinham um problema. E Jesus queria demonstrar isso no seu ministério. Ele queria demonstrar que não são pessoas boas demais que fazem a diferença. Não são santos, mas são aquelas pessoas como Pedro. Aquelas pessoas que têm força de vontade. Aquelas pessoas que rompem barreiras. Se Saulo errou, Saulo consertou. Próprio Saulo. E aí nós vamos vendo o quê? Que a mudança, ela está não em Deus, ela está em nós. E nós devemos aceitar o quê, gente? O que nós devemos aceitar? A vida que nós estamos vivendo. Se hoje eu passo dificuldades, se hoje eu estou num problema sério que seja depressão, que seja com a minha vida, que seja com a minha família, o que eu tenho que pedir para Deus? Eu tenho que pedir força. Deus, na sua infinita bondade, Ele não dá a cada um de nós, não é menos problema. Você tem que pedir força, porque Deus vai te dar força. E Jesus já disse, Deus não dá um fardo mais pesado que nós podemos carregar. Se Deus está te dando esse desafio, é porque você pode carregar ele. E aí o que nós precisamos? Pedir força a Deus. Vamos elevar os pensamentos agora nesse momento. Pedindo ao Pai que não traga a nós a cura física. Que Ele possa trazer, sabe o quê? Que Ele possa trazer a cura da alma. Nós vamos elevar os pensamentos agora ao Pai. E nós não vamos pedir que Ele cure o nosso corpo, mas que Ele cure a nossa alma, que é isso que Jesus quis. Nós vamos agora elevar os pensamentos pedindo pela nossa família. E eu não estou dizendo só de família biológica.
Estou falando de família espiritual. Sabe por quê? Tudo é muito lindo. Vocês já tiveram o quê? Avós, bisavós, tetravós, e tiveram filho, tio. Então, assim, tem uma família espiritual que vibra o tempo inteiro em você. E aí nós vamos pedindo o quê, gente? Nessa casa aqui, aonde eu comecei. Eu comecei aqui a fazer palestras. E essa casa me ensinou muito, muito de bondade com as pessoas. Um dia nós estávamos fazendo a reforma, iniciando a primeira reforma do Chico. Assim, não a primeira, né? Depois que a dona Edith tinha partido, né? Que ela faleceu, a gente começou uma reforma grande. E uma senhora me chamou naquele cantinho ali, ó. Eu estava entrando pelo portão, ela me chamou, ô Douglas, você pode vir aqui? E eu lembro que naquele dia ela me deu, ela pegou o dinheirinho enrolado e falou assim, Douglas, pegou minha mão e falou assim, ó, toma, pode deixar eu vir. Nem as minhas criancinhas, como disse Jesus, né? Pode. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá forte! A senhora me chamou e me entregou R$50. R$50. Eu pensei na hora em não pegar. Que eu falei assim, ela tá aqui. E eu via, né, que aquilo ali ela estava dando do que lhe faltava. E aí eu falei assim, mas a senhora tem certeza? Porque na época, R$50, são uns 15 anos atrás, R$50 era muito dinheiro. E é até hoje, né? R$50 ainda é um dinheiro bom. E ela falou assim, Douglas, essa casa me ajuda tanto, que eu queria fazer, eu queria participar, eu queria fazer parte dessa reforma. E eu falei assim, obrigado. E ali eu fui vendo que Jesus demonstrou que aquela mulher que depositou uma moeda, depois veio várias pessoas e doaram, né? Nós ganhamos a cozinha de um rapaz de uma construtora, nós ganhamos uma outra coisa, foi ganhando. Mas quem doou mais, gente? Conforme Jesus nos ensinou lá no Evangelho, quem doou mais foi ela. Porque ela tirou do que era necessário. E eu até arrepio. Por quê? É isso que Jesus nos demonstra. Você não precisa ser rico. Você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter o quê? Amor. É o amor que ela teve ao chegar e falar assim, eu quero fazer parte dessa obra. Se você não tiver dinheiro, sabe o que você faz? Doa seu tempo. Vai visitar uma pessoa doente. Ou se você está doente, agradeça ao Pai. A melhor fé e a melhor oração que você pode fazer é dizer para o Pai, Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque quando você coloca dentro de si ela doou para uma pessoa que tomou um tiro. Isso que é importante, porque Deus vai demonstrar para cada um de nós. Essa casa aqui é uma casa que demonstra ter vários bens, gente. Aqui nós temos bancos luxuosos, nós temos um palco muito grande, nós temos muita coisa aqui chique. Não. Mas nós temos o quê? Quem entra aqui daquela porta para dentro tem o quê? Amor. E a gente vai vendo que talvez nós fomos criados numa família humilde. Mas olha que bonito. De manhã, imagina a cena. Maria fazendo o café ali para José e Jesus. É uma cena de riqueza? De palácio? Não. É uma cena de família. E é isso que Jesus quer demonstrar para a gente. Ele nasceu numa família humilde, sem riqueza, sem muito dinheiro. E ele queria demonstrar o que? Ele trabalhou ali com seu pai, ele era carpinteiro. E ele queria demonstrar que você não precisa ter títulos
Você não precisa ser muito de um ponto de vista de poder. Você precisa ser o quê? Você precisa ter amor. Você precisa ter base. Você precisa ter família. E isso todos nós podemos ter. Mas se nós não tivéssemos também, vamos supor que nós nascemos numa família desestruturada. Uma família que realmente não tinha dinheiro, não tinha comida, e você foi parar num orfanato ou foi parar em algum lugar. Mesmo assim, Deus tem um propósito para você. Que várias pessoas que tiveram as famílias desestruturadas, porque, conforme nós dissemos no início, Deus não quer a cura do corpo, Deus quer a cura da alma.